Eu me lembro claramente do dia em que tudo mudou. Estávamos juntos, os 12, em um aposento superior, onde a tensão pairava no ar. O mestre havia partido, e a promessa do Espírito Santo ainda ecoava em nossas mentes. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8. A expectativa e o medo se misturavam em nossos corações. O que viria a seguir? O que significaria essa nova vida sem Jesus ao nosso lado? Lá estávamos, cercados por uma mistura de emoções. A tristeza pela perda, a esperança pela promessa e a responsabilidade de levar a mensagem que Ele nos confiou. Sabíamos que estávamos prestes a enfrentar desafios imensos. A missão de espalhar o Evangelho parecia quase impossível, e um pensamento atormentava nossas mentes. E se falhássemos? O que aconteceria com as pessoas que precisavam ouvir sobre o amor e a salvação? Mas havia uma chama dentro de nós, uma determinação de não deixar o legado do nosso Mestre morrer. O que realmente aconteceria conosco, os apóstolos, na jornada que estava por vir? Quais seriam os desafios que enfrentaríamos e como poderíamos perseverar? Mal sabíamos que grandes aventuras e provações nos aguardavam. Se você está curioso para saber como a história dos apóstolos se desenrolou e os desafios que eles enfrentaram, inscreva-se no nosso canal e acompanhe essa jornada incrível. Aos poucos, a realidade da nossa nova vida começou a se estabelecer. A rotina anterior, marcada pelos ensinamentos e orientações do Mestre, agora parecia distante. Nos primeiros dias, tentamos nos reunir com frequência para discutir o que fazer. Era um esforço sincero, mas as conversas frequentemente terminavam em silêncio, enquanto cada um de nós lidava com seus próprios medos. Certa manhã, enquanto tomávamos café, Pedro quebrou o silêncio. Precisamos agir. Não podemos ficar aqui sentados esperando o que acontecerá. O Mestre nos deixou uma missão. Seu olhar estava firme, mas eu via a insegurança atrás de sua bravata. E se não soubermos o que dizer? E se não conseguirmos? Retruquei, a voz trêmula. Todos nós sentíamos o peso da responsabilidade, mas ninguém ousava admitir o quanto estávamos apavorados. João, sempre o mais introspectivo, falou baixinho. Talvez devêssemos começar com aqueles que já conhecemos, as pessoas em nossas vidas, nossos amigos e familiares. Eles precisam ouvir a verdade. Havia uma sabedoria em suas palavras, mas a ideia de confrontar nossos entes queridos com uma mensagem tão radical me deixava inquieto. E se eles não acreditassem? E se nos virassem as costas? Naquela mesma semana, decidimos visitar o templo. Enquanto caminhávamos pelas ruas movimentadas de Jerusalém, o murmúrio das vozes ao nosso redor parecia um eco distante. O medo estava presente em cada passo, e a incerteza pairava sobre nós como uma nuvem pesada. Vamos nos dividir em grupos menores. Assim, será menos assustador, sugeriu André, tentando aliviar a tensão. A ideia parecia razoável, mas ao mesmo tempo, me deixou angustiado. E se um de nós fosse atacado ou insultado? O mundo lá fora estava mudando, e nossa mensagem não era bem-vinda em muitos lugares. O primeiro dia foi um teste difícil. Encontramos algumas pessoas dispostas a ouvir, mas a maioria olhava para nós com desconfiança. Lembro-me claramente de uma senhora que, ao ouvir nossa proposta de compartilhar as palavras do Mestre, apenas balançou a cabeça e disse: "Deixem-me em paz com suas ideias." A rejeição foi um golpe duro. Ao final do dia, enquanto nos reuníamos novamente, pude ver o desânimo em cada um de nós. Nossos olhos refletiam a luta interna e a frustração. O clima era pesado e o peso da responsabilidade parecia maior do que nunca. Foi nesse instante que um novo desafio surgiu. Um grupo de líderes religiosos começou a nos observar de perto.
Eles estavam cientes de nossa presença e de nossas intenções. O que faríamos agora? Estávamos prestes a entrar em um conflito que mudaria tudo. A atmosfera estava carregada de tensão. A cada dia que passava, percebia que o desafio que enfrentávamos era muito maior do que havíamos imaginado. Não se tratava apenas de comunicar a mensagem que o Mestre nos deixara. Era também sobre nos posicionar contra uma corrente de resistência que crescia ao nosso redor. As expressões de desconfiança e hostilidade se tornavam cada vez mais comuns, e eu podia sentir a ansiedade se espalhando entre nós como uma sombra. Quando o grupo de líderes religiosos começou a nos observar, o medo se intensificou. Eles eram figuras respeitáveis e poderosas, e a ideia de confrontá-los me deixava em pânico. O que diríamos a eles? Como defenderíamos a nossa missão diante de pessoas que tinham o poder de nos calar? Cada um de nós sabia que estávamos em um ponto de ruptura e que nossas escolhas a partir daquele momento poderiam ter consequências devastadoras. Naquela noite, enquanto tentávamos discutir o próximo passo, a tensão dentro do grupo se tornou palpável. Pedro, que sempre tinha sido o mais otimista, começou a questionar se estávamos prontos para isso. E se tudo isso acabar mal? E se perdermos tudo? Ele disse, a voz carregada de incerteza. Sua vulnerabilidade provocou um eco de dúvidas em todos nós. Comecei a me perguntar se seríamos capazes de suportar a pressão e a rejeição que enfrentávamos. Por dentro, lutava com minhas próprias inseguranças. A responsabilidade de levar a mensagem do Mestre me parecia um fardo pesado demais. E se eu falhasse? E se minha voz não fosse ouvida? A ideia de ver meus amigos sofrerem por causa de nossas escolhas me aterrorizava. Enquanto cada um de nós lutava com seus próprios demônios, o grupo se tornava um campo de batalha emocional, onde a confiança começava a se desgastar. Os líderes religiosos não eram apenas um obstáculo. Eram um sinal de que estávamos prestes a entrar em uma luta que poderia definir o nosso futuro. Eu sentia que a cada passo que dávamos, estávamos nos aproximando de um precipício. As decisões que tomássemos agora poderiam nos levar a novos dilemas, e a incerteza sobre o que viria a seguir nos deixava em estado de alerta constante. O que realmente nos aguardava na esquina da próxima esquina? A resposta parecia distante, e a única certeza era que não haveria como voltar atrás. Eu olhava para os rostos cansados dos meus amigos e sentia o peso da responsabilidade pressionando meu peito. A tensão que permeava o ar era quase insuportável. A cada dia, as decisões que tomávamos pareciam se entrelaçar como um novelo de lã, cada escolha puxando outra em direções inesperadas. Pedro, com seu olhar preocupado, era um lembrete constante de que a incerteza nos cercava. Nossas conversas, que antes eram cheias de esperança e fé, agora estavam repletas de dúvidas e receios. A nossa missão se tornava mais complexa à medida que os líderes religiosos intensificavam sua vigilância. Cada palavra que proferíamos poderia ser uma isca para a crítica, e a ideia de sermos silenciados por aqueles que deviam ser nossos guias era aterrorizante. Um dia, enquanto discutíamos sobre como abordar a multidão, eu me lembrei das palavras do Mestre. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Essa passagem ecoava em minha mente, mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava se estávamos prontos para enfrentar esse ódio. As decisões que tomamos nos últimos dias criaram um efeito dominó. Ao optar por nos reunir e compartilhar a mensagem, deixamos claro que estávamos dispostos a desafiar a ordem estabelecida. Isso nos colocou em um caminho sem volta, e não havia como ignorar as consequências que isso traria. A hostilidade crescente da comunidade nos fazia sentir como se estivéssemos constantemente sob um olhar atento, e a pressão era palpável. Minhas emoções variavam de esperança a desespero em questão de instantes.
A ideia de falhar, não apenas como grupo, mas como amigos, me consumia. A cada novo dia, a expectativa de um confronto se tornava mais real e a tensão aumentava. Eu sabia que estávamos nos aproximando de um clímax inevitável e isso me deixava angustiado. O que aconteceria quando finalmente nos encontrássemos frente a frente com aqueles que se opunham a nós? Seríamos capazes de nos manter firmes em nossas convicções ou deixaríamos o medo nos dominar? As decisões que fizemos até agora estavam nos levando a esse momento crucial, e eu não conseguia evitar o frio na barriga que me acompanhava. Era como se estivéssemos prestes a atravessar uma linha que mudaria tudo para sempre. Senti meu coração acelerar enquanto nos dirigíamos para o centro da praça, onde a multidão já se aglomerava. O burburinho das vozes era como um rugido distante, e a tensão no ar era quase palpável. Olhei para Pedro e os outros, todos parecendo nervosos, mas determinados. Sabíamos que aquele seria o momento que definiria nosso caminho. Com um profundo suspiro, dei um passo à frente, sentindo a necessidade de ser a voz da esperança em meio ao desespero. Amigos, estamos aqui não para causar divisão, mas para compartilhar uma mensagem de amor e compaixão. Comecei. Minha voz ecoando entre as pedras da praça. Notei algumas expressões de ceticismo, mas também vi rostos curiosos. A cada palavra que saía de mim, a pressão aumentava, como se o ar estivesse sendo espremido em nossos pulmões. Eu estava ciente do risco que corríamos, mas a urgência de nossa missão superava o medo. A resposta da multidão foi imediata. Alguns começaram a murmurar, outros se viraram para sussurrar entre si. Um grupo de líderes religiosos se destacou na multidão, seus olhares penetrantes como lâminas afiadas. O que antes era um sussurro de esperança, agora se tornava um clamor pela verdade. O que vocês têm a dizer contra a nossa tradição? Como podem desafiar o que nos foi ensinado? Um deles gritou, a voz carregada de indignação. Eu sentia o peso de suas palavras, mas não podia recuar. Nós não estamos aqui para desrespeitar, mas para renovar a fé e trazer luz onde há escuridão, respondi, minha voz crescendo em força. O clima mudou. As reações se intensificaram, os rostos se contorcendo em confusão e raiva. Alguns dos meus amigos atrás de mim começaram a se mover nervosamente, mas eu me mantive firme, olhando diretamente para os líderes. Nesse instante, percebi que estávamos em um ponto sem retorno. O medo que antes nos dominava agora era eclipsado pela adrenalina da luta pela verdade. As consequências de nossas ações começavam a se desenhar à nossa frente. Um confronto estava se formando, e a linha entre a fé e a dúvida estava prestes a ser cruzada. O que aconteceria a seguir não era apenas sobre nós, mas sobre a comunidade e o futuro que sonhávamos. A tensão era palpável, e eu sabia que estávamos prestes a descobrir se nossa coragem seria suficiente para enfrentar o que estava por vir. A tensão na praça era palpável, e o ar parecia vibrar com a expectativa. Enquanto as vozes se elevavam, percebi que a situação estava prestes a explodir. O grupo de líderes religiosos avançou, prontos para contestar nossas palavras. Mas, em vez de recuar, senti uma onda de determinação me invadir. Estamos todos aqui por um motivo, continuei, tentando apaziguar os ânimos. O amor é a essência de nossa crença, e é isso que queremos celebrar. O tempo parecia parar enquanto observava a multidão. Algumas pessoas começaram a acenar positivamente, concordando com o que eu dizia. A cada momento, a mensagem de união e esperança parecia ganhar força, e os rostos anticéticos começaram a se suavizar. Então, algo incrível aconteceu. Um dos líderes, que parecia tão intransigente, deu um passo atrás, como se estivesse reconsiderando suas convicções. A multidão começou a se dividir,
com alguns se juntando a nós, enquanto outros ainda estavam relutantes. O debate tomou forma, mas de uma maneira construtiva. As vozes se entrelaçaram em conversas apaixonadas e a energia da praça mudou. Não era mais um campo de batalha, mas um espaço de diálogo. Com o coração acelerado, percebi que tínhamos plantado a semente da mudança. No fim, a multidão se dispersou, mas não sem antes trocar olhares de compreensão e promessas de um futuro melhor. Eu e meus amigos nos olhamos, um misto de alívio e alegria em nossos rostos. Havíamos enfrentado o medo e, juntos, começamos a construir um caminho de esperança. A grande lição que extraímos daquele dia foi que a coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dele. Aprendi que a verdadeira fé se manifesta em ações de amor e compaixão, mesmo quando desafiada. A praça, que antes era um palco de desconfiança, tornou-se um símbolo de transformação. E, ao olharmos para o futuro, percebemos que o amor, quando compartilhado, tem o poder de unir e curar, criando um legado que perdurará.